Olá, eu sou o Padre Valdecir, da Diocese de Jaboticabal, São Paulo, formado em Sagrada Escritura, tenho doutorado em Teologia Bíblica e, sendo colega de turma de seminário nos estudos de Filosofia e Teologia de Dom Messias, é claro, o conheço então já há um bom tempo, e ele, diante da proposta de atualização teológica do clero da Diocese então de Uruaçu, convidou-me e com alegria aceitei. Este convite foi no primeiro semestre, em maio deste ano, e ele, logo que me convidava, ele me dizia das expectativas da Diocese em relação àquilo que a Diocese está celebrando, ou seja, o ano da Palavra de Deus dentro do plano pastoral diocesano, que a Diocese assumiu para 2010 e 2014, então isso também me alegrava muito, porque o tema em que na minha Diocese, lá na nossa Diocese Jaboticabal, São Paulo, nós estamos tratando neste ano, é justamente o tema da Palavra de Deus e a história da salvação, e nós temos um trabalho sendo realizado desde o ano passado, mas sobretudo ao longo deste ano 2011, nós deveremos terminar e concluir este ano, dentro dessa proposta, ou seja, um maior aproximar-se, um maior abeirar-se da Sagrada Escritura, porque neste livro nós temos a Palavra de Deus, mas também abeirar-se da Palavra de Deus, percebendo como que Deus vai conduzindo, foi e vai conduzindo a história da salvação. Por isso os vários momentos importantes, os grandes personagens bíblicos, todos esses temas nós estamos trabalhando. E ele, Dom Messias, pedia-me para trabalhar um pouco sobre o tema da animação bíblica da pastoral na vida e ministério do sacerdote também, não apenas na pastoral paroquial. Estes temas, eles foram tratados e com maestria no documento de Aparecida, no número 248, depois o Papa, na exortação apostólica pós-sinodal Verbum Domini, no número 73, ele trabalha muito bem essa temática. Depois Dom Messias me pedia para avaliar a questão da homilia, e é claro, nós temos nos números 59 e 60 da Verbum Domini, quando o Santo Padre coloca de forma bastante clara o valor, a importância da homilia no trabalho pastoral paroquial, como um momento catequético, como um momento celebrativo, e além disso, o tema também vem encaixar bem dentro daquilo que as novas diretrizes da ação pastoral, da ação evangelizadora da Igreja do Brasil, documento 94 da CNBB, ele nos pede dentro das 5 exigências, porque as exigências nos levam ao encontro com este Cristo, a igreja sempre vista como alguma coisa, né? Então a igreja casa de oração, a igreja lugar da animação bíblica da pastoral, a igreja da defesa da vida, a igreja rede de comunidades e comunidades, mas está ali o tema, né? A animação bíblica que os bispos do Brasil também nos pedem dentro das 5 exigências para o trabalho no nosso imenso Brasil, da igreja no Brasil. Então, tentando colocar tudo isso daí, eu também dizia a Dom Messias sobre o valor de fazermos uma análise um pouco da história da salvação e também dos acontecimentos do século passado, porque toda essa angústia que nós, os sacerdotes, estamos enfrentando no trabalho pastoral e igualmente na questão da homilia, ou seja, o que transmitir ao povo, é claro que essa angústia, esse momento de crise não é nosso, não é da igreja, mas é do mundo. Por isso, trabalhando um pouco aí então as novas perspectivas que nós temos no campo da animação bíblica, da pastoral e da vida, sobretudo pegando um pouco o discurso de alguns bispos, alguns pastoralistas, em virtude do primeiro congresso
Brasileiro de Animação Bíblica do Brasil, que vai acontecer em outubro deste ano, aqui no Goiás, então em Goiânia, e é claro, pegando sobretudo esta questão de mudança de época de mudanças que nós tínhamos antes para mudança de época, enfim, esse discurso que vai e vem. Então, quais as grandes mudanças que nós tivemos no século passado, inclusive o grande atentado de 11 de setembro, já neste século, quando nós comemoramos no domingo 10 anos, enfim, o que tudo isso daí influenciou e tem influenciado, e com toda certeza vai continuar influenciando ainda em nosso trabalho pastoral. Mas como eu também dizia logo no início, nós discutimos muito a questão de documentos ou de temática, enfim, toda a crise que nós estamos enfrentando, mas é preciso que nós tenhamos presente que o conteúdo do anúncio que nós precisamos fazer na animação bíblica, que é a palavra de Deus, é claro que isto é da igreja, e a igreja tem este conteúdo como serva, como alguém que está para administrar este conteúdo. Ela não é dona, é o próprio Deus que é dono, e esta deve ser, vamos dizer assim, a grande, eterna e incansável novidade que a igreja tem que oferecer aos seus filhos e filhas. É uma novidade que não envelhece nunca, porque a palavra de Deus, embora tenha sido escrita há quase 2000 anos atrás, em relação ao Novo Testamento, e há 3000 anos atrás, em relação ao início do Antigo Testamento, ela é sempre atual, né? E ela é viva e eficaz. E é preciso que nós então trabalhemos bem essa dimensão, nós possamos irrigar todo o nosso trabalho com a palavra de Deus, e, é claro, em tudo colocar a palavra de Deus, para que todo o nosso povo, mas começando já pelos bispos e nós sacerdotes, possamos todos juntos fazer a experiência do Cristo vivo, este Cristo que, por exemplo, transformou a vida da samaritana naquele encontro que teve no poço de Jacó, transformou a vida de Nicodemos, transformou a vida dos discípulos de Emaús, transformou a vida de Zaqueu, e é claro, ele pode transformar a nossa vida, basta que nós também permitamos, né? Mas é preciso trabalhar com uma intimidade muito grande com o Senhor. Se nós não tivermos essa intimidade com a palavra, com o Senhor, nós não iremos ter. É preciso cultivar por meio da palavra, repito, a amizade com o Senhor, e aí podemos ter certeza, né? Alimentados pela palavra, o nosso agir, o nosso ser, o nosso existir será realmente segundo o coração e a palavra de Deus. E é claro, dizer também da minha alegria de poder estar aqui na Diocese de Uruaçu, nestes 3 dias de atualização teológica, juntamente com o clero, o meu carinho de sempre com Dom Messias, este homem de Deus, colega de turma, mas o carinho de ver um clero assim tão jovem, tão novo, e isto muitas vezes nos assusta, mas eu diria muito mais do que nos assusta, é a alegria de ver que a igreja realmente tem futuro, né? São jovens sacerdotes que prometem muito ainda pela igreja e por muitos longos anos.